Olá, queridos alunos do segundo ano, bom dia a vocês, pais, famílias, enfim, responsáveis que agora estão unidos juntos para mais uma aula de ensino religioso. Convido a estarem aí na página 19 do livro de ensino religioso, porque vamos dar continuidade aqui do que já iniciamos na última aula, sobre a questão das crenças, dos costumes, onde vocês responderam em um quadro, entrevistaram uma pessoa, duas pessoas na verdade, e lá perguntou sobre os costumes, as crenças destas pessoas e escreveram. Nós vamos entender um pouco mais que se nas nossas famílias e cada pessoa possui um costume, um jeito, uma prática, acredita em algo que possa acontecer, que não possa acontecer, nós vamos ver que esses costumes, estas crenças, não estão apenas em pessoas ou nas famílias, mas costumes e crenças estão na escola também e também nas religiões principalmente. Então, na casa, em nossa casa, em nossa escola, no clube de festas, de esportes, na praia, em tantos outros lugares, as pessoas criam regras, costumes para conviver umas com as outras. Então, por que é tão importante regras, costumes, enfim? Porque quando nós estamos juntos, aqui a palavra conviver, quando estou junto com outra pessoa, não importa o lugar que seja, se tem uma outra pessoa além de mim, isso se chama convivência. Eu estou com a pessoa, vivendo com a pessoa. E quando tem mais de uma pessoa, nós temos que ter regras. Ter regras porque pode ser que há pessoas que queiram fazer coisas que não devem ser feitas, não devem ser feitas, por exemplo. Como todas as pessoas são diferentes, talvez alguns achem que isso é certo, mas muitas vezes vamos ver que não é certo, entenderam? Tem coisas que para nós e realmente não é certo, porque a lei diz que não deve ser feita, para a pessoa acha que não, pode ser feito e pronto. Então por isso tem que ter uma regra, uma lei, para falar, para colocar limite na gente. Porque às vezes a gente quer abusar demais das coisas, né? Nós somos seres humanos e seres humanos têm as suas falhas, têm as suas limitações, tem coisas que nós temos que nos frear. Então por isso que existem regras, em tudo que fazemos tem que ter regras, né? Vocês estão vendo uma foto aqui, ó. Essa primeira foto dos nossos dois amigos almoçando, né? Quando você vai almoçar tem regras, né? Muitas famílias têm a regra, por exemplo, de não usar celular durante a refeição. Muitas outras famílias, por exemplo, e é uma coisa muito importante, tem a regra, por exemplo, de mastigar o alimento com a boca fechada, né? Tem famílias em muitos lugares, restaurantes, tem a questão da regra de etiqueta, né? Como você se portar numa mesa, como você deve pegar os talheres, essas coisas. Aqui tem uma outra foto das nossas amigas brincando com um cachorro, né? Parece que tem uma praia, não dá uma areia no fundo, né? É mais para uma areia. Nós sabemos que tem lugares, né? Lugares em que não é permitido levar animais, passear com cachorros. Geralmente em praias não é permitido, né? Você passear com esses animais porque pode passar bactérias, doenças para os seres humanos, por exemplo. Então, assim como, né, tudo na vida tem essas regras e costumes, na escola, a escola também é um lugar que tem que ter regras para nos sentirmos bem. Conviver com pessoas, conhecer novos colegas, sempre estamos conhecendo novas pessoas na escola, né? Adquirir conhecimentos dos mais variados possíveis, tanto que vocês têm tantas matérias, são todas importantes também. Isto para que o nosso mundo seja melhor, tá bom? Então, as regras e os costumes na escola existem para quê? Para a convivência ser o melhor possível. É aquilo que eu já falei. Então, se não tem regras na escola, já pensou se não tivesse regras na sala de aula? Já pensou se o professor tivesse que estar
falando, explicando um conteúdo, dando aula, e os alunos estiverem só conversando, aí a aula não vai para frente, o professor não vai conseguir dar aula. Então por isso tem que ter a regra do silêncio, por exemplo. Na biblioteca também tem a regra do silêncio, né? Na escola, na sala de aula, tem que ter a regra de quando um está com dúvida, um pergunta, os outros também escutam para entender, talvez que essa dúvida ajude também a resolver as nossas dúvidas. Estas são apenas algumas das regras que tem na escola, e vocês, por exemplo, sabem muitas outras. Um costume, por exemplo, que tem na nossa escola: todo dia cedo tem o quê? O momento da oração, onde agradecemos a Deus, né, pelo dom da vida, por mais um dia que se inicia, e pedindo a sua bênção e a sua iluminação para estudarmos bem. Então todo dia na escola tem esse costume, é um costume que tem na escola também. Então eu quero que agora você vai lembrando de alguns costumes, vai lembrando de algumas regras que tem na escola. Por quê? Aqui na pergunta 2, escreva algumas regras de sua escola e da sua sala de aula. Isso na página 20. Então nestas linhas, você vai escrever sobre as regras, tá bom? Nessa pergunta 2, algumas regras que tem na escola, você sabe que tem que ser cumprida, e algumas regras tem na sua sala de aula, tá bom? Tenta lembrar aí e vai escrevendo. E na pergunta 3, já é um costume. Escreva alguns costumes da sua escola. Por exemplo, a oração de manhã é um costume. Esperar o professor chegar para irmos para a sala também pode ser considerado um costume, né? Costume é aquilo que nós fazemos, né? Que é uma tradição da escola. Agora as regras é aquilo que pode e não pode, né? Que pode e não pode. Por exemplo, não conversar durante a aula é uma regra, tá bom? Então você tem essa diferença de regra e costume. Então você vai escrever em cada uma dessas perguntas sobre as regras e sobre os costumes, tá bom? Isso na página 20. Então vamos dar continuidade. Já que nós vemos que na escola também tem regras, o professor também já disse que nas religiões, aí tem muitas crenças, muitos costumes nas religiões. Em cada grupo, em cada lugar, em cada situação, pessoas agem de acordo com suas crenças e costumes, e também segue algumas regras. Olha aqui as regras, importantes para a convivência entre elas. Então isso se dá também nas religiões. Assim, alguém pode dizer que segue uma religião quando aceita as crenças e costumes desse grupo religioso. Então, quando nós seguimos uma religião, provavelmente você segue. Você acredita no que aquela religião ensina, e você provavelmente também obedece os costumes daquela religião. Todas as religiões têm costumes e leis, por exemplo, regras, crenças a serem seguidas. Todas têm. Então, você estar numa significa que você acredita no que ela ensina, tá? No entanto, nem todas as pessoas fazem parte de um grupo ou de uma crença religiosa. A gente tem que considerar aqui também que não são todas as pessoas que têm uma prática religiosa, né? Por exemplo, tem as pessoas que se declaram como ateus. Quem são os ateus? São aqueles que não acreditam em Deus, não acreditam em nenhuma crença, não acreditam em nada assim que esteja além dessas coisas materiais que existem. Mas aqui tem uma questão: o fato da pessoa ser ateu, eu também não tenho que ter educação e respeito? Eu posso então condenar a pessoa por causa disso? Não é isso, não é certo. Porque nós, no ensino religioso, nós aprendemos sobre as outras religiões para respeitá-las, né? Quem pensa diferente da gente. Da mesma maneira, temos que aprender a respeitar aqueles também que optam, né? Preferem não ter uma prática religiosa, preferem não acreditar em algo. Também tem que ter o respeito por parte dessas pessoas. A vivência da fé é algo muito pessoal,
É algo muito que parte da pessoa. Então, tem que ter essa liberdade para você escolher o que você acredita. Mas se você crê em uma religião, você segue uma religião, que seja fiel sim a ela, que viva bem o que ela ensina, ok? Então nós vemos que nas religiões também tem esses costumes e crenças. Então, queridos alunos, eu quero que você agora, na outra página, vamos ver qual página que é, a página 21. Você na pergunta 2, já pergunto para você, tá? Você faz parte de alguma religião? Se sim, se você faz parte, qual é o nome dela? Então você escreve sim, vírgula, faço parte da religião tal, do cristianismo, da igreja católica, da igreja evangélica, da outra, desta, qual? Não, sou da religião do islamismo, do judaísmo, enfim, do espiritismo. Você vai escrever qual. Se você não faz parte de nenhuma religião, aí você pode colocar não, ok? Não tem problema. Depois de responder a 2, na pergunta 3, cite uma crença, um costume ou uma regra que faz parte da sua religião. Então aí você vai ter que lembrar aí alguma regra e um costume, uma crença da sua religião. A sua religião tem a religião católica, por exemplo, que acredita, né, na intercessão dos santos, acredita em Nossa Senhora. Por exemplo, a religião a crença do espiritismo acredita na reencarnação dos espíritos. Quando a pessoa morre, a alma, o espírito se reencarna em outra pessoa, por exemplo. Também são coisas que nós vamos ver mais para frente também, tá? Mas assim, a partir do que a sua religião crê, você vai falar aí, ó, minha religião crê nisso. E nós temos um costume de fazer assim, como a nossa religião prega, tá bom? E a pergunta 3. Vamos ver o que está escrito aqui embaixo. Lembre-se, é importante valorizar a religião, a sua religião, e respeitar as práticas religiosas de outras pessoas. O professor já disse, né? Você que tem uma religião, valorize, viva bem, creia em Deus, naquilo que você professa, naquilo que você acredita, que é muito importante ter uma vida religiosa. E além disso, respeitar também aqueles que têm uma religiosidade diferente da nossa. Esta é a aula de hoje. Vocês vão então responder aí, tá bom? Se não estão com o livro, podem fazer uma folha à parte e tire uma foto e envie para o professor, tá bom? Então, bom estudo e até mais!